Fala, meus amigos ouvintes do podcast O Primeiro Parágrafo. Eu sou o Villain, mais conhecido como Will, e também estou aqui com o co-apresentador desse programa, o Alan Lucas. Fala aí, Alan. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio. E hoje, pessoal, vamos falar sobre um dos gêneros narrativos que mais amamos no mundo, que é a ficção científica. Mas vamos falar especialmente sobre o seu futuro após os eventos históricos da Artemis II e do sucesso cinematográfico de Devoradores de Estrela. Quais são as nossas expectativas e o que podemos esperar daqui pra frente? E para essa ocasião, eu tive que chamar um convidado muito especial. Ele que é uma pessoa que eu admiro muito profissionalmente como pessoa. Ele que é um autor renomado de uma das maiores sagas de fantasia no Brasil, né, o criador das sagas A Lenda de Baldúria. Além de ser um grande jornalista, tradutor de livros, de autores igualmente incríveis, hoje eu estou aqui com ele, André Gordirro. Gordirro, por favor, eu sei que todos já te conhecem, mas se apresente por formalidade e seja muito bem-vindo ao Primeiro Parágrafo. Alô, Fábrica! Alô, meus ouvintes do Primeiro Parágrafo. Espero que vocês vão até o último capítulo desse podcast. Não passem do primeiro parágrafo e curtam esse papo aqui. Bem, eu tô nessa batalha aí já há 30 anos, falando de cultura pop, falando de cinema, falando de videogame, falando de tudo que é bom, tudo que distrai a mente, distrai a alma entre as horas de trabalho e as horas de sono, né? Isso aí é que eu faço há muito tempo, acho que você já falou bem. Escrevo para a editora Rocco, né? A trilogia Lendas de Baldúria, a trilogia de fantasia mais para Dark Fantasy, com pitada de humor, baseado nas minhas aventuras de RPG, de Dungeons and Dragons, que eu jogava com os amigos, também campanhas antigas que eu resolvi transformar em literatura. E de resto aí, com canais no YouTube, o Papo Pop, os Quatro Fantásticos, a minha newsletter no Substack, Zona Neutra aqui. Acho que meio que um dos artigos mais recentes inspirou esse bate-papo que a gente vai começar agora. É isso aí, Gordirro. Mais uma vez, seja bem-vindo ao nosso podcast. Obrigado por aceitar o convite. Gordirro, aonde o pessoal pode encontrar você nas redes sociais? Muito fácil ir na arroba Gordirro. Olha só, você me acha no X, onde eu moro, comentando basicamente tudo a cada 2 minutos do que acontece, desde os jogos do Fluminense até os trailers que saem de cinema, as polêmicas da cultura pop que não gerem, digamos assim, muito calor, né? Porque hoje em dia tá complicado falar de polêmica. Tô no Instagram, mesma coisa, mostrando vida pessoal, mostrando vídeos. Tô como falei, 2 canais do YouTube, os Quatro Fantásticos, com meus amigos Roberto Sadovski, do UOL, o Rodrigo Salem, da Folha, e também do Substack, e o Edson Aran, que foi meu editor na Playboy, na Sexy, e é um escritor, colega também. Então a gente tá aí, nós somos os Quatro Fantásticos, e com meu sócio na produtora e outros programas de rádio que eu já tive com ele, o Fulano Vitor, eu tô no Papo Pop, também no YouTube. Então, basicamente, você me acha aí nessas TikTok, cara, eu ainda não descobri direito como usa, também sou @Gordirro lá, mas, cara, é uma bolha completamente alienígena, assim, não tem quase nenhum seguidor lá, assim, eu e o Dudu Spor, outro dia a gente tem o nosso almoço de escritores que a gente consegue fazer, e a gente tava lá, cara, que é um terreno que a gente não desbravou, chegou muito tarde pra gente, entendeu? Então é muito complicado, assim, é outro bicho, mas a gente insiste, posta os vídeos lá, replica algumas coisas do Instagram, vamos seguindo a vida, né? Sim, eu lembro uma vez mesmo que eu fui numa tarde de autógrafo com o Eduardo Spohr, ele comentou sobre a dificuldade com o TikTok, e realmente é uma comunicação, é um jeito de produzir ali muito diferente, realmente. Pois é, mas marquei a arroba lá como se deve marcar em todas as redes novas, né? Então é isso. É isso, perfeito. E lembrando, pessoal, que todas as redes sociais dele vai estar aqui na descrição desse episódio, então é só vocês irem lá, seguir. Lembrando também que vai estar também as nossas redes sociais aqui do Primeiro Parágrafo, que a gente comenta sobre tudo de mundo nerd, de mundo geek, e também vai estar a minha conta também pessoal, que eu produzo mais conteúdos voltados para literatura. Lembrando, pessoal, também que vocês podem seguir a gente aqui nessa página do Spotify. Poucas pessoas conhecem esse recurso que tem como seguir, né? Pois é, né? É mais uma rede social, né? Assim, é doideira, né? É doideira, é mais uma rede social, então vocês podem seguir a gente, clicar no sininho para receber notificação quando tiver conteúdo novo. E também agora estamos no YouTube. Muita gente estava pedindo pra gente começar a postar os episódios no YouTube, porque nem todos usam a plataforma do Spotify, então agora a gente está por lá também. Vocês podem ir lá se inscrever e clicar no sininho
para receber notificações e comentar também para melhorar o nosso engajamento. Fechou? E aí, Vilinho, aquele desconto lá pra quem estiver usando o cupom ainda tá de pé? Com certeza, ainda está de pé, pessoal. Para você que não conhece, a Fábrica do Livro que a gente está falando é uma empresa especializada em impressão de livros em alta qualidade e baixo custo. Então, se você é um autor que está buscando uma forma de imprimir seu livro, eu recomendo a Fábrica do Livro, principalmente utilizando o nosso cupom de desconto. Se você utilizar o site pela primeira vez e utilizar o cupom primeiro.p, você vai ter 10% de desconto. E as demais vezes que você for utilizar, você vai ganhar 5% de desconto. Então vai lá, usa o nosso cupom que você vai estar ajudando você e a gente também. E bom, pessoal, agora eu devo introduzir aqui o assunto dizendo o porquê da ideia de fazer esse episódio, né? Recentemente eu li uma matéria que foi escrita pelo Gordirro sobre o futuro da ficção científica após os eventos da Artemis 2 e do sucesso cinematográfico de Devoradores de Estrela. Que esses dois eventos poderiam trazer força para um subgênero da ficção científica que seria o Hope Punk. Então, Gordinho, eu gostaria, de antes de tudo, que você explicasse para o pessoal o que é o Hope Punk e por que esses dois eventos, né, um na ficção e outro na realidade, se correlacionam para trazer força a esse subgênero. Isso é, cara, o Hope Punk, assim, é legal que tudo na ficção científica, depois do Cyberpunk, virou traço punk, né? A gente tem o Vapor Punk, que é o steampunk, a gente tem o noir punk, tudo punk. E não tem nada menos punk que esperança. Hope Punk já apesar de ser uma boa sacada, não é o melhor termo possível, né, cara? É meio redundante, né? Exato, assim, na verdade, uma contradição de termos, né? Porque o punk é desesperançoso, né? Assim, já leva à distopia, já leva à rebeldia, né? Mas considerando que esperança seria, que a ideia da coisa é que ter esperança é ser rebelde hoje em dia, até que cabe. Mas vamos lá, esse é um termo muito curioso, criado por uma escritora no Tumblr dela, né, em 2017, quer dizer, a gente já está indo aí para 10 anos dessa gênese, dessa ideia da Alexandra Holland, que é a escritora que cunhou isso num post do Tumblr e depois ganhou ímpeto, né? Ganhou espaço, foi ali, mas ainda é um nicho do nicho, né, cara? O que seria isso, né? É uma ficção científica que propõe uma visão acolhedora e esperançosa da tecnologia, ao contrário exatamente do pesadelo tecnológico que seria o Cyberpunk, de Blade Runner, de Neuromancer, Snow Crash, Robocop, que a tecnologia nos levaria para exatamente um cenário hostil, não civilizado, sombrio. Então, não, na verdade, por que não achar que a tecnologia nos levaria para uma estrada de esperança? Como foi vamos lá. A gente já pode ter uma gênese dessa Hope Punk nos próprios anos 60, quando da primeira corrida espacial, né? Quando a gente mirou nas estrelas. É claro que, na verdade, foi uma decisão geopolítica, derivado da Guerra Fria, ou seja, não foi assim apenas somos a humanidade, somos legais e vamos expandir. Não foi isso. Mas havia esse tom esperançoso. Assim como na TV a gente tinha também Star Trek, poucos anos antes do homem pisar na Lua, né? Que também era uma ficção de esperança, de uma humanidade unida, e já que havia superado todos os seus problemas e queria conhecer o cosmos. Então, a gente já teve um período de esperança no futuro tecnológico, na ficção e na realidade. E ele se repete agora, curiosamente, com, de novo, outra corrida espacial e outra obra ficcional de esperança, que seria o Devoradores de Estrelas. Então, basicamente, acho que meio que eu vendi o artigo agora nesse parágrafo aqui, nesse tempo, te respondendo o que é o Esperança Punk, né? O Hope Punk. Sim, perfeito, maravilhoso. E é um subgênero, assim, muito
Eu acho que dá pra explorar muita coisa dele, né? Assim, tem mais do que o livro do Andy Weir, né? Eu listo alguns nos artigos, convido todo mundo a ler, é de graça no substack.com/Zona Neutra. Zona Neutra você coloca lá também no Google, Zona Neutra mais Substack, você vai achar rapidinho. Acho que vocês podem colocar aí também na descrição o link. A newsletter é grátis, mas qualquer cafezinho é bem aceito, porque ela pode ser assinada, digamos assim, com o preço de um salgadinho e um refrigerante. Mas, enfim, mas ela é de leitura gratuita. E lá eu falo de outros livros e, cara, é muito maior do que ainda está no artigo. O artigo foi um pontapé, porque eu mesmo fui descobrindo coisas ao pesquisar para escrever. Então, realmente, porque é uma coisa que foi pouco explorado, mas que se você for ver já tem uma certa riqueza, né? Muito bom, e isso já conseguiu explicar muito bem a situação. Pra deixar claro, tudo que a gente tá falando vai estar aí, pra vocês poderem pesquisar as fontes que ele tá deixando também. E essa parada do Hope Punk, ele me remete muito a coisas que eu assistia quando eu era criança e eu não entendia muito, porque sempre que a gente via alguma obra assim que falava um pouco mais sobre futuro, era sempre um negócio muito desesperador, né? Tanto o Exterminador era tipo até ali 2009, quando as empresas de televisão começaram a ter os nomes parecidos, a galera já falou, ó, vai acabar em alguns meses, tá ligado? Então nunca teve essa parada de tipo que, vamos viver num futuro em sinergia com as máquinas, vamos ter a humanidade vai se unir para fazer com que aquilo não nos extermine, mas sim nos faça evoluir. O futuro Jetsons, né, cara? Falando até de desenho animado, né? Que era o equivalente espacial dos dos Flintstones. E a gente também tá nos anos 60, de novo, olha só. Via-se o futuro, como eu abro a newsletter citando aquela música, The Future So Bright, I Gotta Wear Shades, né? O futuro vai ser tão brilhante que eu preciso usar óculos escuros. Era esperançoso, né, cara? E depois houve, obviamente, tudo a sociedade reflete suas mazelas na arte, o que é bacana, a arte é para isso, né? Sim. Quando a gente passa, por exemplo, os Estados Unidos, principalmente, enfim, é o império, é o manancial da cultura que a gente consome, né? Então, quando, por exemplo, a gente nos anos 70 teve Guerra do Vietnã, crise econômica, altas taxas de violência em todas as cidades americanas, especialmente Nova York, e presidente empichado, presidente que renunciou, o Nixon, né? Quer dizer, um cenário de corrupção, ou seja, muito ruim o cenário americano. Você tinha essa desesperança também na ficção científica. Reflete, né? Planeta dos Macacos, né? A gente tinha, assim, foi logo depois dos anos, veja bem, daquela esperança, daquele boom do homem na Lua, e de repente tudo foi para desculpe o termo, um grande merdelê. E aí, ao mesmo tempo, a gente tem a resposta do porquê do sucesso em 77 de Star Wars, Guerra nas Estrelas, porque oferecia uma fábula fantasiosa, legal, assim, era o bem contra o mal, mas o bem vencia, era tudo assim, era fabuloso, né? É por isso que o Rocky também, o Lutador, em 76, ganha o Oscar e tudo mais, porque era a vitória do homem comum, né? Do cara da classe média baixíssima, que pagava imposto e só se via na merda, mas podia vencer num cenário muito ruim. Então, a gente tem esse pêndulo. Ora, a arte mostra as mazelas e não há esperança, e há uma contração da mola apontando para o outro lado. Não, calma, vai dar certo, venha para o escapismo. É normal. Só que, por muito tempo, a ficção científica só ficou na tecla do ruim. E agora a gente tem esse momento bacana, de que combina com a vibe atual, espera-se, né? Ainda assim, o mundo continua em guerra, os problemas são os mesmos, né? Isso era até uma dúvida que eu tinha em relação ao Hope Punk, porque eu enxergo dois caminhos, assim, né? Você pode ter um caminho da ficção científica que vai realmente explorar o desespero atual da sociedade. Então, sei lá, a gente pega os Estados Unidos atualmente guerreando com todo mundo e uma busca exacerbada por petróleo, por fontes de energia, e em contrapartida a gente tem um filme de ópera espacial que está em grande ascensão, que está em grande sucesso, que é Duna, né? Que fala especialmente sobre isso, então parece que está
é uma coisa que acaba aproveitando a onda, né, dessa situação atual, mas ao mesmo tempo tem o outro lado que vai contra a maré, que vai servir como um escapismo mesmo, um escape para sair desse ambiente desesperador, dessa visão pessimista para isso. Você acha que é assim que funciona? Ou realmente o Hope Punk ele surge como uma reação direta ao pessimismo atual? Eu acho que realmente é uma reação, cara. Eu acho que são outros autores também querendo mostrar que, e até mais jovens, né? Enfim, é a chance de esperar pelo futuro. Quanto mais velho, mais pessimista você fica, né? Porque você vai acumulando decepções e vendo que seus sonhos tendem a virar pó e não se realizar. A esperança é uma coisa da juventude, né? É fato. Então, quanto mais novos começam a escrever, não tem por que ser tão desesperançoso, né? E aí há um senso, creio que nessa nova geração, de um coletivismo, de um vamos pensar juntos, né? De diversidade, de abraçar o diferente para chegar no mesmo ponto. Então, eu acho que a gente está num bom momento. A esperança para a esperança, digamos assim. Assim. E aí que eu queria desenvolver minha pergunta, né? Tipo, qual seria a sua aposta para o próximo passo dessa ficção, assim, baseado nesse gênero do Hope Punk? Olha, deixa eu até deixar bem claro aqui para, de repente, o ouvinte que achar, nossa, trouxeram um catedrático em ficção científica. Não, eu sou da fantasia, eu sou muito burro para escrever ficção científica. Eu admiro quem escreve, mas o meu máximo de tecnologia que eu chego é espada, carroça, cavalo, entendeu? Moinho, e quando eu preciso inventar alguma coisa, é mágica, olha só, fácil de lidar, entendeu? Então, admiro muito os escritores de ficção científica, não me arvoraria a responder até do que seria o futuro. Eu quero ver esse Hope Punk crescer mais. Eu acho que, por exemplo, a gente tem uma ficção também um pouco... do tipo John Scalzi, que é um autor que eu gosto muito, que não é tão esperançoso, mas ao mesmo tempo é mais cínico. Então ele trabalha duas vertentes. Ele até apresenta algo menos sombrio, mas ao mesmo tempo ele mantém o cinismo do tipo, a esperança não... Talvez não é a última que morre, mas pode vir a morrer. Então, é um cara que eu acho, até porque esse sim eu li mais coisas, eu li uma trilogia dele que não saiu aqui no Brasil, que é da Interdependência, é um nome grande, tá? Mas eu recomendo muito, mas tem coisas do John Scalzi saindo no Brasil pela editora Aleph, o Red Shirts, saiu agora a Sociedade Kaiju. Ele é um cara dos modernos, mas ele também não é tão jovem. Então, mas ele já é alguém mais cascudo que está escrevendo sobre isso. O que eu acho que perdeu força mesmo, pelo menos acho que é a distopia de IA. Sabe? Aquela coisa... ainda que Jogos Vorazes venha com um novo filme, venha com mais livro, eu acho que já teve essa fase. Então eu não quero apostar no futuro de um gênero que eu não leio tanto assim como leio fantasia. Mas eu acho que o Hope Punk tende a sair mais do nicho agora. Por isso que eu até fiz o artigo. Eu disse, olha, gente... Tem um movimento aí que está por debaixo do tapete. Pouca coisa saiu também aqui no Brasil, mas saiu, tanto é que eu cito livros que saíram aqui no artigo, e eu acho que isso tende a crescer. O Andy Weir, que seria ele não é nem um grande expoente do Hope Punk, ele é mais do que eu também coloco no artigo, o chamado competence porn, que, digamos, é um fetiche pela competência, né? Porque tanto o Perdido em Marte quanto o Devoradores de Estrelas, você vê que o protagonista tem um grau muito grande de competência no que ele faz através da ciência. E todo desafio é galgado e é vencido
por uma demonstração extrema de competência do cara, entendeu? São adversidades atrás de adversidades, como um bom autor, ele joga muito problema no colo do personagem, né? Nada é fácil, né? É o que gera o drama, é o que gera o interesse pela leitura, mas ao mesmo tempo o cara se vira nos 30 que não parece ser mentiroso, parece vir realmente do conhecimento, da aplicação da tecnologia, da aplicação do saber científico dele, né? Então, isso é uma vertente chamada, eu adoro esses termos em inglês, né? Competence porn, né? Que eu mal traduzi, que não traduzi por pornô, mas sim por fetiche pela competência, né? O cara dá tesão pela competência, vamos dizer assim, né? Exato. É engraçado porque eu sempre tive essa impressão de, tipo assim, é muito satisfatório ver personagens sendo super inteligentes e eu não sabia um termo pra falar, sabe, sobre isso, e agora eu encontrei. Inclusive é por isso que a gente amou você, cara, porque é o ápice aqui da nossa... ápice. E inclusive é um dos grandes desafios, né, porque você falou dessa questão de escrever ficção científica é muito difícil, porque eu também acho muito difícil, justamente por conta disso, porque a gente precisa desenvolver personagens que são muito inteligentes e que eles precisam resolver problemas de forma muito inteligente, só que eu não sou inteligente. Não, sou de humanas, gente. Eu sou humanas, então. Não, assim, quando via mais moleque MacGyver, e eu achava bacana, mas eu já moleque, ou seja, querendo ser escritor, querendo escrever histórias, eu dizia, gente, eu não consigo escrever isso que está na tela, sabe? Eu consigo escrever uma aventura quando eu lia o Conan, quando eu via um desenho do Caverna do Dragão. Eu dizia, gente, eu consigo desenvolver essas histórias, sabe? Sim. Eu não consigo desenvolver o que eu vejo no MacGyver, porque é preciso conhecimento científico para fazer, para se virar nos 30, como ele se virava com as soluções dele, entendeu? Aí você vê que, aí você também descobre que cada escritor tem a sua competência e também está tudo bem, né? Assim, até, por exemplo, gente da fantasia, meus colegas, digamos assim, tem alguns que não conseguem descrever batalha. Eles são ótimos de criar personagem, criar intriga, mas na hora de uma batalha, o autor em si, ele não tem visão estratégica, então ele simplesmente pula para o resultado do que aconteceu e também tá ok. Não tem problema, gente, não dá para ser bom em cobrir tudo, até mesmo do que você teoricamente é bom, né? Mas há deficiências. E isso também tá ok, certo? Mas, de fato, não dá. Assim, a gente já vimos que temos essa limitação e é bacana porque, por exemplo, o Andy Weir, ele vem de um background de ciência. É claro que ele vem de um background de ciência, né? Sim. Ou então ele tem a melhor equipe de pesquisadores do mundo, o que também leva ao nosso ouvinte do primeiro parágrafo a entender que é o seguinte, por mais que pareça que o escritor escreve sozinho, ele não escreve sozinho. Uhum. Eu traduzi um livro em que o inimigo era um super gênio que tinha que quebrar a bolsa de valores. Esse era o problema do livro, tá? Uhum. E o problema para o escritor? Ele não sabia nada de economia, não sabia como quebrar a bolsa. Né? Então, ele teve que consultar, olha só, um dos amigos dele que era corretor de bolsa, para que ele extrapolasse uma ideia maluca, mas teve que vir de outra pessoa. Ele plagiou? Não, gente, o escritor plagia de tudo, porque a gente é uma esponja, a gente consome muito para colocar no papel. Então, nesse caso, ele teve que pedir ajuda aos universitários, do tipo, cara, eu quero criar uma trama, mas eu não entendo de bolsa, eu vou pesquisar, ou eu vou falar com um amigo que vai me dar a trama. E pronto, beleza. Aí ele usou esse saber que ele adquiriu e transformou em criação, né? Ele deu o jeito dele. E até ele diz assim, olha, o meu amigo me explicou direito, os agradecimentos são muito divertidos. Se não faz sentido, a culpa é minha, tá? Porque ele foi muito gentil com o amigo, sabe? Exatamente. Então, essa é uma parte fascinante que eu só descobri escrevendo, que a gente não sabe de tudo, a gente não é competente em tudo para escrever e tem que contar com pesquisa, tem que contar com amigo que dê ideia, com consulta, com consultoria e tá tudo bacana, sem problema.
Eu acho que isso é a grande mágica de escrever livro, né? Não é somente você sentar ali na frente do computador, enfim, da ferramenta que você utiliza e teclar ali. É uma aventura onde a gente expande realmente o nosso conhecimento sociocultural de várias coisas que a gente nem imaginava que ia aprender, né? Então, a gente se propõe a realmente fazer pesquisas, a conhecer pessoas, né? Atualmente, por exemplo, eu estou escrevendo um livro de investigação policial, com umas pitadinhas de terror cósmico ali, mas ele se passa em 93, eu não nasci nesse ano, eu ainda não era vivo, e ao mesmo tempo também eu não sei nada sobre polícia, então, tipo, é um grande desafio, eu tô buscando na fase de revisão, conhecer um policial para me ajudar a ver os termos técnicos e tudo mais, e eu acho isso muito gostoso, porque a gente aprende coisas que a gente não imaginava, né? Sim, sim. Ainda que o conselho que sempre se dá ao escritor write what you know, né? Escreva o que você sabe, né? Escreva, assim, se é um ambiente muito difícil, vai te dar mais trabalho, né? Se você... Ah, beleza, o André, sou jornalista, então consigo fazer uma ficção pé nas costas sobre uma redação, mas teria 1000 dificuldades para escrever uma série médica, por exemplo. Um The Pitt, enfim, o outro lá, o ER, porque teria que ter muita consulta, né, para isso. Mas, por outro lado, se é um escritor que veio da medicina, ele vai tirar de letra, mas ele vai cometer se ele for escrever sobre jornalismo, ele vai cometer aquelas besteiras que se vê, às vezes, em filme de jornal, entendeu? Parem as máquinas, nada Parem disso. as prensas. Várias prensas, nada disso, sabe? Exatamente. Então, write what you know é sempre mais cômodo. Não quer dizer que e te dou parabéns por tentar, mas você sabe qual é o tamanho da batalha, né? Qual é o tamanho do morro que você vai ter que subir, né? Só com a vareta, né? Não tentando arrumar os melhores equipamentos possíveis para fazer a sua escalada, mas às vezes você vai sentir que tá só na mão mesmo e no talquinho na mão, né? E vamos nessa, né? E vamos nessa, exatamente. Realmente um conselho realmente valioso, né? À toa que, assim, apesar de se passar nessa data, e eu, assim, não vou, obviamente, tentar explorar coisas específicas. Então, um exemplo, uma vez eu estava escrevendo um determinado capítulo que ele tinha que passar num estabelecimento, e eu falei, pô, nessa época, quanto que custava isso, né? Em cruzeiros, assim, né? Eu não vou me propor aí, porque a probabilidade de eu errar aquilo, de não ter de faltar uma apuração ali de informação é grande. Então, assim, obviamente, existem esses desafios e a gente tem que focar na parte da narrativa, né? Se a gente for se propor a explorar coisas que às vezes não vai contribuir à narrativa, você vai acabar só pagando mico ali nas informações. Né? É isso. Uma coisa que eu aprendi com o Timothy Zahn, que foi o escritor de Star Wars, que eu traduzi bastante, e a gente fez turnê junta pelo Brasil, né? Assim, eu convivi com ele uns mais de 20 dias viajando pelo Brasil, eu lançando meu livro, ele lançando o dele, eu sendo meio cicerone tradutor. Cara, foi aula, assim. Sim. Do tipo, aprender aprender o que presta num livro, o que não presta. Isso só nas conversas, no bate-papo, entendeu? Numa trocação. Por exemplo, ele de novo, olha só, tinha num dos livros dele, que não é de Star Wars, ele tem uma outra linha militar, né? Que ele usou uma amiga da família, que é neurocirurgiã, para explicar um procedimento. Ele precisava saber se esse procedimento era factível ou não, perguntou para ela. Resultado, batizou o nome da médica da nave com o sobrenome dela, entendeu? Que legal. Aquelas besteiras que só ele sabe, só ela sabe, entendeu? São coisas bacanas, assim. Mas, repito, para o nosso ouvinte, não cai do céu. O escritor não é um ser iluminado que sobe com uma resma de papel em branco, vai para uma cabine da montanha. Como um amigo meu acreditava que era assim, eu acho que eu também acreditava, né? Um amigo que foi o meu leitor beta, ele viu todo o processo, ele disse, cara, acabou pra mim o charme. Na verdade, eu descobri um outro charme. Mas esse do subir com a resma de papel em branco e descer com 600 páginas da cabana na floresta, onde me isolei no chalé, não existe mesmo, entendeu? E de lá tu trouxe tudo pronto. Não é Moisés e as tábuas da lei. Sabe? Fui ao monte e desci. É isso. Sim, total. É muito bom trazer essa visão pra galera mesmo. A gente é ser humano.
humano. Aprendendo todo dia, né? A gente tá aprendendo todo dia. Muito Exatamente. que a Ana Paula falou, né? Que ela tava escrevendo um livro lá sobre um casal e tal, e a família do casal fazia azeite, né? Ela teve que estudar horas de conteúdo sobre azeite e tal. Como é feito e tal. Exatamente. Então, no meu, assim, o meu livro que teve mais pesquisa foi o 2, né? O Despertar dos Dragões, porque quase toda a ação se passa numa vila baleeira, né? Que o nome em português é armação, né? Por isso tem a armação de Búzios, né? A armação tinha armações em Salvador, em Santa Catarina, né? Enfim, a Armação é uma vila de pesca dedicada a baleias, porque a Armação não é só a pesca, é todo o processo de fazer o óleo de peixe, que chamava-se óleo de peixe, né? Mas era óbvio que é um mamífero, mas o óleo de peixe era o óleo de baleia, né? O uso dos ossos, o uso da carne, então por isso que é uma armação, não é só uma vila pesqueira, é toda uma indústria da baleia. Cara, eu tive que pesquisar como eram as nossas armações para criar uma armação medieval, porque também era 1600, 1700, entendeu? E, cara, eu descobri registros de uma das armações em Salvador, né, mas na Bahia, que tinha o log de quantas lanchas, eles chamavam de lancha, né? O bote que pesca se chamava lancha, né? Era o termo da época. Quantas lanchas eles tinham, quantos arpões eles tinham, quanto eles produziam, quantos barris. Cara, isso caiu como uma luva, isso foi uma descoberta maravilhosa, porque eu pude não fazer uma descrição, mas quando eu precisava, eu tinha noção do tamanho das lanchas, quantas lanchas podiam ser lançadas ao mar, entendeu? O volume de produção, como eram os prédios onde se fazia todo o processo, estava tudo descrito lá. Mas foi a parte trabalhosa, eu não podia inventar. Como é que eles pescam a baleia? Não tinha que ver, né, cara? Senão vou trair o leitor. É aí que mora a verdadeira magia, né? E o Hergé, né, o criador do Tintin, né, cara, ele tinha a maior coleção de National Geographic do mundo, porque ele lá da Bélgica, ele não viajou para aqueles todos 4 cantos do mundo. Sim. Ele usava as reportagens da National Geographic e as fotos com referência fotográfica para desenhar. Então, ler Tintin era quase como uma viagem pela National Geographic ilustrada. Muito bacana, muito bacana. Então, o poder da escrita é fora de série, é absolutamente fora de série. E a gente mente menos que Hollywood, né? Assim, Isso é verdade. É verdade, a gente consegue trazer muito mais profundidade e verossimilidade mesmo, né? Então, não é, por mais que a gente esteja num mundo fantasioso, né? No caso do Despertar dos Dragões, todos esses detalhes carregam uma profundidade, uma verossimilidade, né? Que vai fazer o grande diferencial, que vai fazer aquele mundo funcionar realmente. Isso precisa ser vivo, né? Precisa ser vivo, exato. Mas agora voltando, a gente acabou saindo um pouquinho do assunto, a gente se empolgou um pouco aqui. Voltando na questão, né, da ficção científica, né, do Hope Punk e tudo mais. Quando eu li a sua matéria sobre Artemis 2, eu não tinha notado até então realmente essa relação entre os dois, né? E aí eu começando a pesquisar um pouco sobre Artemis 2 e tudo mais, eu vi que até mesmo toda a campanha, eles como posso dizer, uma ajudou a campanha da outra, né? Então vamos supor, o Devorador de Estrelas, ele tava muito surfando na onda da Artemis 2 pra divulgação e tudo mais. E até Artemis 2 tem momentos que eu vi ali da astronauta falando a frase, né, do Rock, né, esqueci agora a tradução. Da pedrinha. Isso, da pedrinha, exato. E, cara, isso é muito legal. Eu fico imaginando, assim, o que as próximas missões da Artemis, tipo, pode trazer, assim, né? Porque até então, né, a viagem da Artemis 2 foi só para orbitar a Lua, a próxima já é para tentar pousar e tudo mais, já vai vir a SpaceX, né? E essas coisas. Então, tipo, o que você acha que essas missões da Artemis vai influenciar no tom da ficção científica contemporânea? Essas previsões são meio malucas, mas eu espero que as pessoas usem isso tanto
vamos brincar para o bem e para o mal, né? Porque qual é para o mal? Vamos escrever, sei lá, contos de horror sobre a Lua, né? Vamos brincar com isso. A gente teve uma onda de filmes, pelo menos, sobre Marte, não antes até do Perdido em Marte, né? A gente teve o Fantasmas de Marte, né? O Ghost of Mars. A gente teve alguns desses que até floparam no cinema, tinha o Val Kilmer e tudo mais, com essa ideia do que Marte nos reserva. E sempre ruim, né? Sempre uma viagem que dava chabu, né? O ruim vende mais do que o bom, né? Porque você quer ver o protagonista em mais situações, você quer ver perigo, você quer ver drama. E nem sempre só escrever sobre esperança dá bom, né? Por isso que ainda é um nicho, né? Por isso ainda não bombou, e talvez nem bombe, porque é difícil você realmente trabalhar com livros esperançosos, né? Com narrativas esperançosas. Eu acho que em qualquer... por exemplo, um livro de romance tem que ter problema no relacionamento para depois ter o triunfo, né? Se é só o feliz casamento de Dona Valéria, vamos dizer, não sei se isso vai vender, né? Do tipo, e ela teve... Tem o conflito, né? O conto de fadas... ele, curiosamente, ele se encerra quando vai para a felicidade, né? Olha só, né? E o viveram felizes para sempre é o fim. Não vem a literatura de esperança, vem o problema, vem a Cinderela, vem a bruxa, vem a princesa sofrendo. Quando ela consegue o amor, termina o livro. Então, não há parte da esperança, do conseguir. Então, eu ainda acho que será nichado, tende a crescer, mas eu acho que não há como dominar o mercado. Acho que vamos continuar tendo os expoentes, um livro aqui, um livro acolá. Peraí, passou uma puta moto aqui, não sei se vocês pegaram. Pior que não pegou, não. Não, Maragrã, obrigado, filtro da NVIDIA. Vamos lá. Para ajudar na edição. Eu não acho que vão ter obras que vão vingar muito, mas vão ter. Vai haver, o pêndulo está mais, o ponteiro está mais amigável para a esperança, e acho que se a gente pousa na Lua, é o momento de ter, sabe, até livros infantis mesmo, até uma literatura infanto-juvenil que enalteça isso, que mostre também os perrengues, né, claro, porque o Devorador de Marte, como Devoradores de Estrelas, como brinquei no Competence Porn, tem problema, né, tem perrengue. As outras obras todas que eu cito lá, tem perrengues, mas eles são vencidos. Não há uma catástrofe. A tecnologia é amiga. É a tecnologia e a ciência e o pensamento humano que vão vencer o desafio. Então, não quero bancar o Nostradamus, mas não vejo chance de ser de bombar, e posso morder minha língua, mas eu acho que teremos mais expoentes, teremos mais obras, porque haverá um catalisador. Lembrando que a corrida espacial andava bem baixa, né? A gente teve, eu vivi, você não, pelo que você me falou da sua época de nascimento, eu estava no colégio quando, em 86, a Challenger explodiu. Sabe? Um horror, né, cara? Sim, dispara o ônibus espacial com a professora, o cacete A4, né? A astronauta professora civil, o negócio desse explodiu, cara, horroroso, o negócio parou total, entendeu? Tá uma comoção geral. Então, que isso, estou batendo muito aqui na madeira, não ocorra com nenhum Artemis, e não ocorrendo, eu acho que tá aberto o caminho para mais obras esperançosas. Existem obras que lançaram há um tempo atrás que passam essa mesma mensagem, né? Não precisa ser também um negócio só... todo mundo viveu feliz, deu tudo certo. Não, precisa do tipo, contatos imediatos, eu considero. Se fosse pra ressignificar o gênero. Porque Total. tem todo esse peso e tal. Mas no final, a tecnologia e a ciência, elas são ferramentas, né? Não são... Mas e o Spielberg agora vai devolver com esse novo filme dele, né? O Dia D, né? O Dia D. Será que é só esperança também? Será que
no filme é a grande revelação da ideia dele, do que ocorre com os alienígenas na Terra, né? Uma obra complementar a Contatos Imediatos, mas conhecendo o Spielberg do jeito sacarina que ele é, né? Eu acredito que haja uma pontada de esperança. E você fez bem lembrar de Contatos Imediatos, porque também foi o filme de 77, foi o outro filme de ficção científica, que apontava para algo bacana, né? Os alienígenas não era Marte Ataca, não era Guerra dos Mundos, não era Independence Day, né? Era simplesmente, queremos fazer contato, né? Imediato, do terceiro grau. Exatamente. Eu acho que, e é até interessante o que você falou, que ele vai continuar nichado, apesar de ganhar mais força. E eu concordo realmente, porque o que a gente está acostumado agora é uma narrativa muito... Eu acho que até por parte dos autores, talvez. A gente caiu numa certa preguiça. Não sei se vai fazer sentido esse meu pensamento, mas vamos citar o exemplo de conflitos com personagens. Vamos supor que um autor ele quer deixar o público triste com o livro dele, mas ele não sabe como fazer isso, então ele vai para o caminho mais fácil e preguiçoso, que é só simplesmente matar o personagem que todo mundo gosta, né? Isso é um caminho preguiçoso, posso dizer que não estou falando que não se deve fazer isso, depende de cada objetivo, mas acaba sendo um caminho preguiçoso e que a gente acaba vendo com muita frequência, né? E exige uma certa preparação, um certo desafio, criatividade, desenvoltura para o autor contornar isso e fazer, cara, eu vou fazer um livro triste, mesmo que ninguém morra. Aí você vê uma pepita de ouro ali, né? E eu acho que isso se relaciona também ao Hope Punk, porque a gente está muito acostumado a, normalmente, você tem um desafio, e nesse desafio, como que a gente vai resolver? Mano, vamos pegar umas metralhadoras aqui, uns sabres de luz e vamos matar todo mundo. Vamos destruir no conflito. E o Hope Punk, ele já vai de outro princípio. Você tem um desafio, um Devoradores de Estrela, por exemplo. A gente tem uma ameaça que vai acabar com o nosso planeta, com o nosso Sol. E aí, como que a gente vai combater isso, né? Não tem armas para isso, não tem o que fazer. A gente vai usar a nossa mente, a gente vai unir as pessoas mais inteligentes aqui, a gente vai explorar o espaço, ir para uma região e buscar uma solução de uma forma inteligente, de uma forma esperançosa. Então, tipo, olha o desafio que é por parte do autor fazer isso. Então, eu acho que até engrenar esse gênero, assim, vai demorar mais tempo, né? A gente pode brincar que Armagedon é um pouco Hope Punk, porque, veja bem, tá vindo um asteroide matador. E apesar da solução ser, digamos, violenta, que é explodi-lo, mas ele nasce de colaboração, né? Ele nasce do tipo, vamos mandar os mineiros. Minerador, drillers, né? Galera petróleo, né? Exato, perfuradores de petróleo, drillers, civis que não têm conhecimento científico, mas vamos treiná-los. Enfim, é uma esperança, um competence porn, ainda que exageradamente ridículo, mas tá ali. Não é criar um canhão de super arma que vai disparar da Terra. Não, pessoas que se conhecem ou não se conhecem, ou têm baixa instrução, mas que tinham grande capacidade para aquilo, para realizar a tarefa estapafúrdia, né? No caso, a gente até descobre que, olha só, a Armagedon, e é através da ciência que se resolve, né? Através da colaboração e da ciência. Então, olha só, por conta desse podcast, desse papo aqui, descobrimos que a Armagedon é a Hope Punk, olha só. Hope Punk, olha só que reviravolta. Qualquer pessoa que fosse lá, que não fosse o Bruce Willis, não ia dar conta dessa missão. E aí que entra o conceito lá do fetiche, né? O cara que vai se superar e ele vai conseguir usar, tipo, por conta da bondade dele, do conhecimento dele, ele vai conseguir salvar todo mundo. Mesmo que ele fique pra trás, né? Ele vai conseguir concluir a missão, cara. Isso é muito legal, E vale até mencionar também que o Hope Punk, ele pode estar até visitando outros gêneros também, né? Então, por exemplo, no próprio artigo que você publicou, você menciona o Superman do James Gunn, né? E ele realmente, apesar de, né, ele no final das contas ele tem que meter a porrada no vilão, você tem uma mensagem muito mais de esperança, muito diferente do que a gente via, por exemplo, do universo do Zack Snyder, né? Exato, sim. Um super-homem que não gostava de ser o super-homem, né? Exato. Esse gosta de ser o super-homem. E a Terra gosta dele. Até a reviravolta boba lá do pai eu achei muito ruim, né? Do Jor-El ser... Mas isso aí, enfim, são meus problemas
problemas com os roteiros e ideias O de James Bradley Gunn. Cooper. Exato. Mas no geral, a ideia tanto é que a mensagem é dessa, né? Pô, ter esperança, ter bondade é punk rock, entendeu? É ser do contra, é ser rebeldia, né? A esperança é rebeldia, né? Então, aí eu brinco também, a gente tem uma nova esperança, né? A New Hope, né? Exato. Então, Eu ia falar, tipo, de outra obra que também bebe muito dessa temática, é o Overwatch, cara. É um jogo que, por mais que ele seja simplinho assim e tal, mas por trás dele tem muito disso, porque, tipo, uma IA tomou consciência e aí a galera criou um super grupo de elite que pra combater essa IA. E aí, depois que ela foi desativada, quem ainda tinha máquinas que possuíam a inteligência continuou vivendo em paz com essas paradas, tá ligado? E é legal você parar pra pensar nisso, porque, tipo, a gente tem a visão da IA de hoje em dia que, tipo, hora ou outra essa parada vai tomar consciência e a gente vai ser só uma bateria de computador igual o Matrix. Mas pode ser que não, pode ser que ela seja só mais uma ferramenta nova que ajude o ser humano a dar um passo à frente, né? no mundo de Star Trek, né, há exemplos da IA ser uma coisa boa, né? O computador da nave, basicamente, é o ChatGPT, né? Ela toda hora, especialmente o Picard, né? Mais o Picard do que exatamente, o computer, né? Mais o Picard do que o Kirk, né? Fazia as perguntas, né? O Data, em si, é uma IA querendo se humanizar, né? Era a mensagem de esperança do Gene Roddenberry. Quando ele morre, né, que os outros roteiristas se veem mais à vontade para quebrar a amarra do bom mocismo e da esperança, começa a colocar do tipo, tem o Lore, que foi um beta do Data, né, um proto-Data, que na verdade foi pro mal, né, a IA ruim. Isso já não estava nos planos do Roddenberry, né, o visionário, criador de Star Trek, né? É a mesma coisa, por exemplo, que acontece com Star Wars, só que um pouco ao contrário, né? Star Wars agora a gente tá vendo narrativas mais sombrias, como Endor. O que será, por exemplo, do ano que vem esse Starfighter, né? Que é com o próprio Ryan Gosling, né? Isso. Será que ele vai abraçar ainda que tenha que ter muita aventura, mas será que vai ser de volta a um Star Wars mais brincalhão, mais divertido, sem o novelão Skywalker? Vamos ver. Pode ser um exemplo de Hope Punk? Pode ser que sim. Entendeu? Tem toda a oportunidade, até porque vão ser os 50 anos, 2027, do primeiro filme, né? Celebrado com esse Starfighter. Pode ser, eu acho que seria interessante que eles fossem por esse caminho, né? Eu também acho. É o filme da Patty Jenkins? Esse só subiu no armário. Esse só subiu no armário. Esse filme é do Sean Levy, né? Que já dirigiu. Cara, acho que ele fez o Skeleton Crew também, ele estava envolvido. Mas o Sean Levy fez o Free Guy, né? Fez esses filmes. Sim. Ele é dessa turma. Baseando no currículo dele, eu acredito que vai ser uma coisa bem mais esperançosa, né? Eu acho que a Disney, ela tá tentando encontrar qual que é o tom que ela quer explorar de Star Wars, assim, né? Porque, por um lado, você tem Endor, que é um negócio totalmente, né, mais sombrio, uma espionagem total, e ao mesmo tempo a gente tá vendo lançar no cinema Mandaloriano e o Grogu, que eu não tô sem expectativa nenhuma desse filme, não sei vocês. O clima, assim, hoje eu li que a Disney tá assustada porque as expectativas de bilheteria de estreia baixaram muito pela uma grande... Aí que você falou, né? Bateu com o que você disse. Que é um grande desinteresse do público, entendeu? Então, veremos. Veremos, né? Veremos. Ele começa até bem, né? Mas eu acho que a proposta dele era ser um western, né? E agora largaram de mão isso aí, então... Não, o problema foi o sucesso, cara. O problema foi o sucesso do boneco. O boneco fez sucesso. Era para durar 1 ou 2 temporadas. Aliás, a segunda entrou em produção corrida, porque o boneco fez sucesso mais do que devido. E aí entrou a ganância, vamos vender. E exato. Um erro atrás do outro. Eu sou muito... Eu desligo muito o cérebro pra assistir esses filmes novos de Star Wars. Eu acabei até que gostando.
alguns ou de outros ali. Acho que a galera bota muita responsabilidade em cima desses filmes. Eu não acho, por mais que seja Star Wars, eu não acho que eles deveriam levar tão a sério assim. Eu me diverti assistindo, confesso que são filmes difíceis de gostar, mas vamos ver, né? Vai que é bom. Eu acho que é a opinião de geral das pessoas com Star Wars atualmente, né? Infelizmente. Inclusive, Godinho, você acha que em um futuro, sei lá, um futuro não tão distante, esse gênero, assim, de uma coisa, de uma ficção mais bobinha, você acha que isso vai acabar caindo em desuso? E a gente vai começar a ver, voltar à ficção mais sombria, mais Blade Runner, mais, sabe? Cara, vai ser sempre cíclico, né? Acho que a ideia é ser cíclico. Né? A gente também, nos anos 80, a gente tinha uma grande desconfiança quanto a, olha só, a primeira chegada da tecnologia, né, os microcomputadores, os primeiros grandes, olha só, tudo se repete, 40 anos depois, né? Agora, a troque inteligência artificial por computadores finalmente em uso doméstico, coloque corporações comprando tudo. Bem, a gente sabe hoje dos conglomerados de mídia se juntando às grandes techs, e nos anos 80 a gente teve, por exemplo, a chegada do Japão comprando tudo na combalida economia americana, né? Assim, a Sony comprou a Columbia, tem casos, começou a ter as grandes techs ali, né? IBM, Microsoft, tudo que já despontava para tecnologia, então já havia essa desconfiança normal, cara. É tudo igual, não há nada novo. Eu vivi essa época e rio hoje vivendo ela de novo. Outros nomes, rebranding, mas parece a embalagem do agora sob nova fórmula, entendeu? Mas é o mesmo chocolate. Não há nada novo debaixo do sol, né? Não mesmo. Antes disso, Gordinho, eu queria que você já mencionou alguns livros de Hope Punk aqui, nesse episódio, mas você tem, assim, sei lá, 3 definitivos que você recomenda, assim, pra galera. Esse é obrigatório, vocês precisam ler? Olha, posso convidar, então, a que leiam um artigo, porque eu tenho um lá que eu acho fundamental. Eu acho que o Perdido em Marte é outro deles, entendeu? E faz o seguinte, eu vou falar um que está no artigo, tem um outro. O que está no artigo, como não saiu no Brasil, não vai servir muito de dica, né? Que é o The Ministry for the Future, que o Barack Obama elegeu como uma das leituras dele do ano, no caso de 2020, né? Então, um livro que agora tem 6 anos, né? The Ministry for the Future. Então, esse é realmente para a galera que encara inglês, tenta ver no Kindle e tudo mais. E um outro que aí sim saiu em português, convido todo mundo a ler o artigo, repito, é de graça, tá lá no Zona Neutra, fala que esse é a cara do que assim, o Gene Roddenberry sorriria com essa história de nave espacial cheia de esperança, entendeu? Maravilhoso. Muito bacana, inclusive links na descrição aí, ó, pode ir lá que você vai ler uma das matérias que eu mais me diverti lendo essa semana. A gente tá falando aqui sobre o Cyberpunk, sobre Hope Punk, sobre todos os punk que tem aí, mas fala um pouco sobre suas obras, cara. Então, As Lendas de Baldúria, né, a trilogia começa com Os Portões do Inferno, seguido pelo Despertar dos Dragões e se encerra com o Império dos Mortos. Já adianto que é uma trilogia de fantasia medieval à moda antiga. O que isso quer dizer? É que cada livro é uma aventura em si. Foi assim que eu cresci lendo Conan, Tarzan, os grandes, Elric. Tudo isso era no livro, não tinha a picaretagem de terminar depois de 600 páginas... com um cliffhanger para você ler a trilogia completa. Não, são 3 histórias, sim, elas têm que ser lidas na ordem, porque há uma cronologia, personagens vão morrendo, melhorando, mudando de cargo, sofrendo agruras, então não faz sentido ler fora da coisa, mas mesmo assim, se você, não vou ter tempo para a trilogia inteira, pode ler o primeiro que eu vou te entregar a história resolvida pro bem ou pro mal, se deu certo, se não deu, no primeiro livro. E o segundo já é outra aventura, outro problema, e se resolveu ou não,
tem o terceiro. Então, como eu cresci lendo Alan Quatermain, sabe, todos esses grandes heróis, eles viviam suas aventuras no seu livro. O James Bond também, aí não é espionagem, não ficava cliffhanger no final do livro do James Bond para ele resolver a missão no próximo, entendeu, o livro. Mas coisa isso do Daniel Craig. É isso. Isso me cansa muito na fantasia de hoje. É uma regra, entendeu? Acabei de traduzir uma trilogia que é assim. Capítulo 38 não encerra, só aponta para um problema que ninguém resolveu ainda para ir para o segundo livro. Não gosto, tá? Mas é a regra do mercado. Então, eu convido vocês a conhecer uma proposta que não é diferente, na verdade era apenas a antiga. Era de você ler um livro e se divertir, ver o problema resolvido e torcer para novas aventuras desse mesmo grupo. Tá? É uma aventura de fantasia medieval, é baseada nas minhas campanhas de D&D, mas, cara, não tem um sistema de magia de D&D, não tem nada de assim. D&D era o que a gente usou como powered by, né? Como motor, engine gráfico para rodar, era o nosso Unreal 5, mas para rodar as aventuras. Mas a gente também começou essas próprias, o grupo que jogava começou em GURPS, só para dizer, para revelar assim para vocês. Então, o que importa mesmo é a história, os personagens e o que eles passam. Então, fantasia medieval, sexteto de aventureiros, não é um herói e, ao mesmo tempo, não é pontos de vista por capítulo, como também é moda, não, é narrador, terceira pessoa, e vamos contando a história. Então, é a moda antiga, que classiqueira. Que tá fora de moda. Espero que gostem. O fora de moda não seria o punk? Exatamente. Exatamente. Tô me sentindo aí na rebeldia, exatamente. Contra a maré, né? Boa. E não é, na verdade, eu acho que não é tão contra a maré, porque a gente pega a geração aí atual, fã de Critical Role aí, Vox Machina, cara, com toda a sinceridade aqui, mas Lendas de Balduria deixa a Vox Machina comendo poeira, assim, porque você tem ali uma campanha de RPG que é muito gostosa de acompanhar, você tem ali uma genialidade por sua parte, assim, de introduzir tantos protagonistas, se eu não me engano são 6 protagonistas, né? São 6, né? Nunca faça isso, escritor iniciante, por favor. Desde já saiba. É um desafio muito grande, você faz isso de uma forma muito legal e cara, a relação do grupo, as amizades, os momentos engraçados, assim, realmente são engraçados. Os momentos de aventura é muito bom de acompanhar e eu recomendo muito, principalmente também para as pessoas que muita gente vem no meu privado e pergunta, pedindo dicas, na verdade, de como escrever batalhas, né, grandiosas, porque por conta do Canto da Coruja, assim, que eu utilizo algumas batalhas, assim, de alta escala, assim, e, cara, eu sempre recomendo, absorva autores que são especialistas nisso, e aí vem a minha indicação, aí vem Gordillo, aí vem Afonso Solano, que vocês, assim, na minha opinião, são expert nisso, então, tipo, eu recomendo muito a galera que tem essas dificuldades também a ler, né, as lendas de Baldur. Visualizar, aliás, isso agora posso confessar aqui para os ouvintes que foi o elogio que mais me dá medo. Por quê? Não, mais me deu medo no início, né? Porque continua me dando. Porque eu sei que eu tenho que me superar a cada combate e cena de ação, porque todos, assim que elogiaram, nossa, cada combate é diferente do outro, as cenas são, cara, mirabolantes, acontece de tudo, eu, cacete, agora, ferrou. Os caras, eu entendo. Sabe, tipo, cobrar bem uma falta, aí cobrou a segunda, aí foi gol, caralho, tá, agora tem 5 gols, toda falta é um problema, cara. Não tem que ser tem que virar gol. Não posso cobrar mal a falta. Entendeu? Exato. Tipo, a responsabilidade aumenta. É gostoso, com certeza. Elogio é sempre bom. Mas esse elogio que é problemático, do tipo, criou-se uma agonia. Mas isso, obviamente, é aquela questão
da excelência, de você não cair na preguiça, né? De você, superar, né? Sempre se superar, exatamente. Não vai ser sempre que vai dar certo, nem todo combate é para ser com solução memorável. Agora que tenho 3 livros com a porradaria comendo, eu sei que em algumas eu já repeti algumas pequenas soluções até por conta de ser o golpe assinatura da pessoa ou simplesmente também um esvaziamento de criatividade, porque, cara, é muito combate, é muita coisa que ocorre, Sim. entendeu? Então é legal. Bem, o pau come. Como que o pessoal faz para comprar seu livro? Bem, olha só, tá com um box agora bem bacana, com preço bem amigo na Amazon. Eu espero que vocês coloquem até aquela descrição de associado, né, para ganhar um troquinho, né, aquela coisa da associado Amazon, né, que é bom de indicar, porque lá tá o box com uma arte que embala os 3 livros, uma luva desenhada pelo meu amigo Andrei Bressan, que é desenhista da Marvel, estava fazendo X-Men, tá fazendo as coisas do Robert Kirkman, o The Void Rivals, que é o Robert Kirkman, é o cara do Walking Dead, Invencível, né? Mas ele tá fazendo um outro gibi novo do Robert Kirkman, que é o Void Rivals. Ele me mostra os e-mails do Robert, do Kirkman. É um cara muito, muito bacana. E o Andrei fez com muita gentileza um pôster pra Bienal, pra mim, e fez a arte da luva colecionando os 3 livros. Mas, apostar nos 3 livros é pesado, mesmo que o box esteja em promoção. Tudo bem, o primeiro livro tá aí, também pode ser como eu prometi, vai te nutrir, porque tem início, meio e fim, então você pode pegar os Portões do Inferno numa boa e não gastar muito, entendeu? E pegar pela Amazon. Quanto mais volume tiver, quanto mais coisa pra comprar, mais a galera quer, cara. Não tem essa de um box, não, vai comprar tudo. Tem que comprar tudo, hein? Porque você só vem com a luva, né, com o desenho impressionante do Andrei, que tem os vilões de um lado, todos os vilões de todos os 3 livros, uma galeria, o Rogues Gallery, né, uma galeria de vilões, e ao outro lado o sexteto, né, em ação, em cena de ação, muito bacana. Me emocionei muito ao ver essa arte. Nossa, eu imagino. Eu tô emocionado só de ouvir. Cara, que irado. E assim, Gordinho, a gente pode esperar em futuros livros, sei lá, agora você explorando algum gênero diferente, ou até um estilo de narrativo diferente? Como eu sou autor de uma música só sei escrever Baldúria, tem um 4º livro na cabeça, tem histórias paralelas que eu vou fazer em quadrinhos com o Andrei, tá? Com o Andrei Bressan. Só não consegui mexer nisso, porque a gente já estava engatilhado para começar, porque eu estou entregando os livros em inglês lá para fora, tá? Então eu estou terminando o 2º em inglês agora. O primeiro acho que já saiu em audiobook. Não é uma coisa que eu vou muito divulgar pro brasileiro, porque ele tem audiobook no Brasil aqui, pela Toca Livros. Bacana, se quiser também consumir em audiobook, pode comprar pela Toca Livros, mas eu tô fazendo pro mercado americano, então tem que ouvir em inglês, né? Então, saindo pela Storytel, né, The Gates of Hell, acho que tá para sair, ou já saiu, mas aí eu ainda não fiz uma campanhazinha, porque, repito, é pro mercado exterior, né? Não é pra galera, né? Então, não sair correndo a divulgar, até porque tô entregando os outros em inglês ainda. Então, é uma guerra. Então, eu meio que parei para refazer meus 3 livros. Por isso que eu tô atrasado nas novidades, os leitores que me perdoem, porque eu tô, de novo, com o mesmo material que eu já mexi, só que eu tô reescrevendo em inglês. Cara, que trabalho, hein? A gente fica aqui na esperança. Não, obrigado. É um trabalho e é uma forma, assim, é uma adaptação. Acho que não tinha outra pessoa para fazer que nem eu, mesmo que encontrasse um gringo que manjasse muito de português, mas acho que piadas se perderiam. E eu pude dar uma unidade melhor entre os 3 livros agora que eles estavam completos. Eu pude colocar alguns foreshadowings do 2º no primeiro, então eu não tinha escrito o 2º quando fiz o primeiro, entendeu? Então, agora, eu sei que você seja muito fã de Lendas de Baldúria, aí, pô, obrigado. E se você manjar muito de inglês, mais obrigado ainda. E aí você quiser ouvir o audiobook, aí você vai encontrar que tem uns 15% de diferença que você vai sentir e vai curtir, entendeu? Mas isso é só deve ter um maluco, talvez, não, eu até conheço, tem uma maluca que é uma leitora
que é muito fã e é professora de inglês. Então eu sei que ela vai absorver, entendeu? Sim. Ela tem uma tatuagem do Kalanar, simplesmente assim. Ela é tão fã dos meus livros que ela tatuou o Kalanar. Eu acho que essa é a meta da minha carreira, assim, um dia alguém tatuar um personagem meu. Foi bem bacana ter recebido, olha o que eu fiz, entendeu? E, óbvio, pedi um desenho de um dos amigos que colaboraram com as artes, né? Então, também, assim, sorte minha ter gente tão talentosa que emprestou seu traço para o meu mundo, né? Muito bacana essa parte. E assim, né? Então daqui a alguns anos a gente pode receber aí o quarto livro, mas se existe um grupo de pessoas que é paciente nesse mundo, são leitores de fantasia, né? Então, tô esperando o Martin. Olha, sinceramente, eu acho que saiu antes do Winds of Winter, porque eu sei entregar. Com certeza. Eu tô louco pra fazer o quarto livro, já tem um monte de coisa escrita, mas um monte, assim. Tem cena de morte de personagem, tem cena diferente de morte de personagem, tem trama que já mudou de trama 2 vezes, entendeu? E tem bastante explicado as 2 vertentes que eu pensei, e se bobear, vou ignorar as 2 quando for retomar a olhar esse material, entendeu? É o conselho sempre que se dá, acho que o pessoal aqui curte também escrever. Nenhuma ideia boa, nenhuma ideia ruim, né? Coloca no papel, você vai rir dela daqui a alguns meses quando for consultar, ou então talvez ela seja a sua salvação, do tipo, nossa, eu tive essa ideia, ainda bem que eu anotei. Ou então, nossa, que ideia merda, ainda bem que eu só anotei e não levei adiante. Mas é isso. É sempre importante anotar, ou é um ou é outro. Gordinho, eu quero agradecer você por comparecer nesse episódio, por fazer a gente refletir aqui, por conversar com a gente. Acho que é um momento histórico aqui do podcast, receber uma figura tão reconhecida. Já vou adiantando que eu atrasei a gravação, tá, galera? Isso aqui é bastidores, tá? Trânsito do Rio, deixou o pessoal aqui me esperando mais de 1 hora, vergonha, entendeu? Mas você que tá ouvindo aí não sabe disso, mas eu quero deixar claro aqui o mico que eu paguei atrasando para gravar com os amigos. Então fica aí o registro na humildade para ser o pedido de desculpas aqui para quem estiver ouvindo. O cara atrasou, hein? Então é isso, desculpa aí. Que isso. Fique em paz, cara. A gente tá muito honrado de um escritor desse calibre aqui no nosso humilde podcast. Calibre 22. Não fura nem. Não fura nem camiseta Hering, mas tá aí. E quero deixar claro que você é sempre bem-vindo, tá? Com certeza. Tendo um tempinho e prometendo não atrasar, eu tô aí de volta, certamente. Obrigado a todo mundo que ouviu. E me segue lá no @Gordinho em qualquer uma das redes, dizendo que chegou pelo meu primeiro parágrafo, que eu vou achar bem, bem bacana. Perfeitamente. E pessoal, quero agradecer a todos vocês que nos escutaram até agora. Vocês são incríveis. E vejo vocês no próximo episódio. Valeu? Falou! Até!